Olá, eu sou o professor Márcio Schiavo, coordenador de experiências e conteúdos do MBA em Gestão Socioambiental e Sustentabilidade, realizado pela ABGC, Associação Brasileira de Gestão Cultural, em convênio com a UniBH e com a Expomos. Sejam muito bem-vindos, aproveitem este programa. Hoje teremos o tema a relação entre ESG, meio ambiente, questões sociais, governanças e o mercado financeiro. E para falar sobre esse tema, nosso convidado é o professor Fernando Potti. Fernando, quem é você e o que você faz? Olá, Márcio. Olá, pessoal. É muito bom estar aqui com vocês. Eu sou Fernando Potti, carioca, colecionador de orquídeas, e atualmente eu sou o CEO de uma Corporate Venture Builder, onde investimos em startups voltadas aí para o público sênior. Eu tenho formação em psicologia, mestrado em comunicação e tenho uma pós-graduação em transformação digital pela COP UFRJ, Márcio. Que maravilha! E estará conosco no curso como professor, trazendo todos os conhecimentos e a experiência vivida, que não é pouca. Fernando, em relação ao mundo dos negócios e ao mercado financeiro especificamente, as preocupações com as pautas ESG e sustentabilidade têm sido muito frequentes, cada dia mais presentes. Estão na ordem do dia, portanto. A que você atribui isso? É uma preocupação genuína ou apenas um modismo? ESG é bom, de fato, para os negócios? Ô, Márcio, é super legal esse papo nosso pelo fato de que o ISG, ou ESG, ele está diretamente ligado às exigências que a sociedade tem. Cada vez mais, se nós queremos ter um mundo melhor, nós temos que ter aí algumas políticas que nos permitam a construir essa realidade diferenciada. E o ISG ele surge, né, para complementar todo aquele conceito de sustentabilidade que a gente já utilizava, e ele traz aí, né, Márcio, duas novas letras, ele entra com duas questões, né, porque não é só o ambiental, mas nós temos o social e temos também a questão da governança. Então, a gente tem que preservar o meio ambiente, sim, e continuarmos, a gente tem uma boa política, só que a gente também tem impactos sociais, então as organizações têm que estar de olho nisso, e não poderia ser diferente, né, Márcio? O fato de a gente ter uma governança, a gente ter transparência nas suas ações. E por que isso é super importante? Porque cada vez mais as organizações elas não vão investir em empresas, quer sejam pequenas, médias e grandes, elas não vão investir se você não tiver uma política de ESG centrada no seu negócio. Agora, Márcio, sabe qual é a maior dificuldade das empresas de conseguirem ter uma boa política de ESG? A maior dificuldade, Márcio, é a falta de talentos que possam ocupar os cargos que essas organizações precisam, porque é uma temática recente. E o que eu vejo enquanto investidor, o que eu vejo enquanto acompanhando essa dinâmica do dia a dia, é que as empresas não conseguem avançar na temática do ESG porque elas acham que o ESG é como se fosse uma bolsa que eu levo, mostro e volto. Você tem que construir uma cultura, né, nas organizações. E você só consegue isso, Márcio, com bons profissionais, capacitando pessoas. E nada melhor do que esse momento para que a gente possa estar ajudando as pessoas a se ressignificarem e conseguirem entender a profundidade do ESG e abrirem para vocês, né, vocês novos profissionais, vocês profissionais que querem discutir essa temática, isso abre uma jornada, um mar de oportunidades, porque hoje as organizações estão muito carentes desse tipo de profissionais. Falo isso pelo convívio que eu tenho com grandes organizações. Recentemente eu fiz um fórum de petróleo e gás com grandes organizações, a temática era apagão de mão de obra de ESG. E falo isso para as pequenas e médias empresas, nas startups que não têm essa política, que estão carentes e precisam de profissionais que tenham essa formação. Sem ESG, a empresa não será competitiva e será
política de ESG ela vai ser excluída do mercado. Isso é muito pertinente para a proposta do MBA, que é trazer profissionais dos três setores: do setor governamental, do setor empresarial e das organizações sociais. Haja visto a dificuldade de uma formação desde o início na linha da sustentabilidade. Sabemos que sustentabilidade é uma questão transversal e multidisciplinar. No entanto, temos visto muito adaptações que nem sempre são eficazes. Você tem experiência com essa questão? Márcio, o que acontece, né? Eu costumo dizer que a gente está vivendo um período histórico maravilhoso. O homem de 2050 vai olhar para 2022 e vai falar: puxa, aquela galera que morava em 2022, que viveu esse período, tinha tudo na mão, porque estamos em perfeita ebulição. O que acontece nesse momento? O velho insiste em ficar e o novo demora a chegar. Então, a gente ainda está meio confuso em algumas variáveis. Então, a gente ainda vê, Márcio, algumas organizações achando que o ESG é algo que eu posso brincar com aquilo e depois eu boto debaixo do tapete. A sociedade não vai permitir mais isso. Essas exigências, Márcio, de você ter uma bandeira, de uma cadeia e uma política de ESG, ela toca profundamente naquilo que dói mais no bolso de todos nós. É o investimento. Hoje você já tem grandes fundos de investimento. A última informação que eu tive, você tem quase 2 trilhões de dólares voltados especificamente para investir em projetos que tenham critérios de ESG. Então, você imagina se você é uma empresa que você não tem esse critério, ou eu identifico que o teu critério é falso, eu não vou colocar 1 centavo de investimento no teu negócio. Então, não é mais aquela questão de eu fingir de fazer. Ou eu faço, ou eu faço. E, de novo, Márcio, eu me coloco aqui, né, como um executivo, hands-on, mão na massa. Diariamente eu estou conversando com grandes fundos de investimento, eu estou diariamente conversando com grandes empresas que são investidores aqui do meu negócio, e o que a gente percebe exatamente é que essa temática é a temática que vai ficar igualzinho o ar que a gente respira. Eu não vou mais precisar falar, ele já tem que estar no meu DNA, ou então eu não vou ser mais competitivo. Ou seja, mais que uma época de mudança, estamos vivendo uma mudança de época, não é isso? Beleza, Márcio, eu adoro essa frase, né? É isso aí, é exatamente isso, né? Nós estamos aí num processo de transformação, e é um processo de transformação maravilhoso, que a questão do ESG, das políticas do ESG, né? E você, Márcio, né? Você sempre foi um militante nessa questão. O que a gente está vivendo, Márcio, é a construção de um DNA que vai ficar como um grande legado nosso e para as próximas gerações. Eu estou aqui discutindo ESG com você para esse curso maravilhoso e para que a gente possa formar pessoas incríveis, porque eu quero deixar o melhor legado para os meus filhos, né? Para que eles já entrem em organizações sabendo que essa pegada é a pegada da competitividade mundial, a competitividade. Quer dizer, a importância da capacitação profissional nas questões relacionadas a ESG, sustentabilidade, é uma exigência do mercado. E sem a dedicação à formação desses profissionais, nós vamos ter um gap maior ainda naquilo que você se referiu ainda agora. O mercado está demandando e não há profissionais para ocupar esses postos. Está valendo isso? Ô, Márcio, eu chamaria atenção para 2 grandes variáveis, alinhada com a sua pergunta. A primeira variável é aquela pergunta que eu gosto muito de fazer. O que você vê quando vê alguma coisa? A gente vê as coisas através da nossa representação simbólica, a nossa formação. Então, é necessário um curso desse para que possa desconstruir o nosso olhar e reconstruir um olhar mais competitivo e que nos permita efetivamente trazer para dentro do nosso DNA essa visão do ESG, que ela não só é importante para as organizações, mas vale a pena, Márcio, a gente lembrar que as organizações elas só são competitivas porque tem pessoas. E mais do que nunca, que fica aqui essa mensagem, né? Não é qualquer curso que você vai fazer que vai ter uma pegada de ESG, né? Que vai levar e vai vibrar na sua musculatura
o que temos de melhor para antecipar esse futuro no momento presente, no sentido que você possa ser competitivo e que você tenha as portas abertas para o mercado, porque esse mercado demanda desse profissional, mas demanda, acima de tudo, de um profissional que leve essa reflexão crítica, que leve esse conhecimento diferenciado para fazer a mudança interna. E isso é fundamental para qualquer organização. A gente sabe que a sociedade do século XXI, da nova economia, necessita de pessoas com essa visão diferenciada, essa visão de mundo novo que a gente vai construir com vocês nesse curso, né, Márcio? E aí a gente sabe o que vem pela frente. Só tem coisa boa, porque é coisa boa que esse mundo precisa. E as pessoas, às vezes, esquecem que para formar uma empresa é preciso, a primeira coisa, uma razão social. Depois, um contrato social que estabelece as regras entre as partes. É preciso constituir um capital social. E se a empresa cresce muito, ela vira uma sociedade anônima. E tem gente que discute se a empresa tem papel social ou não. Legal, Márcio. Vamos lá. Da mesma maneira, Fernando, que a Idade da Pedra não acabou por falta de pedra, os tempos atuais exigem uma nova postura, tanto do empresariado, quanto do governo, quanto das organizações sociais. Não se trata de um combater o outro, e sim de compor, complementar, cada um tem seu papel, sua ação. Como é que você vê essa relação na nossa sociedade e qual é o papel do mercado financeiro fazendo essas interconexões? O interessante, né, Márcio? A gente sabe que a gente vem crescendo muito. Se você pegar a Revolução Industrial, pleno século XVIII, eu ontem até dei uma palestra e estava falando sobre isso, em pleno século XVIII, eu mostrei uma foto, ontem eu falava sobre ESG e abri o meu debate mostrando uma foto do século XVIII, a indústria têxtil, e perguntei para as pessoas, o que vocês veem aí de diferente? Aí falaram, mas tem criança na fábrica. Em plena Revolução Industrial, a gente tirava as pessoas do campo, jogava na fábrica, criança, velho, mulher, ficava 20 horas lá dentro. E naquele momento as pessoas não viam problema. Então foi amadurecendo, né? O século XIX são os sindicatos que chegam para dar ordem e botar ordem na casa. Mas quando você tem o século XX, apesar de mudanças, a gente também ficava poluindo demais. E aí entra todas as políticas de sustentabilidade. E em 2003, né, a gente sabe que foi aquele grande encontro com os executivos e empresários para discutir o seguinte, os grandes investidores, aquela provocação, né, do Kofi Annan, vem cá, vamos investir em empresas não só pelo resultado financeiro, mas nós temos que investir nas empresas pelo resultado social, governança e ambiental. É importante, né, que esse dinheiro que seja investido e que dê o retorno que os acionistas queiram, seja o melhor retorno para o mundo e não seja um retorno só para o bolso. Então, o que acontece? O mercado financeiro hoje se utiliza de diversos instrumentos, né? A Bolsa do Rio de Janeiro, a própria Bolsa lá em Nova York, né? Eles se utilizam de uma série de referenciais que exigem das empresas a balizarem a sua postura dentro desses referenciais para que elas possam ser consideradas empresas sustentáveis, que têm o selo de empresas ESG. Por que isso é legal? Eu não quero botar isso só no meu peito, né, Márcio? Eu quero o seguinte, se eu sou uma empresa ESG, se eu tenho uma política de ESG efetivamente aplicada, aonde eu consigo apresentar todas essas evidências, isso vai me facilitar em diversas linhas de créditos internacionais com juros mais baixos, juros mais subsidiados, senão você está fora disso. Então, voltando, né, à sua pergunta, o que é mais interessante nessa questão toda nós temos muito claro que o ESG, as políticas de ESG, estão ligadas ao nosso coração, né? É palpitando dentro de casa que a gente vai fazer essa mudança, porque ninguém quer fazer dentro de casa algo que não esteja ligado com a questão de transparência. Ninguém vai querer fazer dentro de casa, né, toda essa questão do social e do ambiental, não vai deixar isso de fora. Então, quando a gente leva isso para fora, Márcio, a gente precisa capacitar profissionais que entendam dessa jornada, que conheçam que indicadores são esses,
que permitam que as empresas possam criar culturas de ESG, que permitam para as empresas elas refletirem e olhar aquilo que elas não estão conseguindo ver e ressignificar a sua jornada para que elas possam ser competitivas do jeito que elas precisam para gerar emprego e renda de forma sustentável. Sabemos que você, Fernando, é um entusiasta da economia prateada. Como é que a economia prateada e a geração prateada entra nessa equação? Ô, Márcio, é interessante, e aí eu faço uma chamada aí para quem está nos ouvindo, né? Guardem isso na memória 2 e venham para o curso discutir isso, que eu estarei lá para discutir com vocês. Não existe segmento que cresce mais do que a galera da economia prateada 50 a mais. Se nós duplicamos a nossa longevidade em pleno século XX, a nossa expectativa de vida sai de 40 para 80 no século XX, é de se esperar que a gente vai duplicar de novo a expectativa de vida no século XXI. Então, já nasceu a pessoa que vai viver 150, 200 anos. Eu estou achando, Márcio, que tu vai viver 300, mas tudo bem, né? Então, a gente tem essa expectativa de vida. E olha que interessante, a sociedade ela é cruel, porque chega numa determinada idade, você tira essa pessoa das organizações, elas não podem mais estar trabalhando, a gente acha que elas não são competentes. É no S do ISG que essa política tem que estar muito forte. É no S do ISG, Márcio, que a gente tem que falar com os conselhos das organizações e a gente precisa de bons profissionais com capacitação de ISG para mudar e ressignificar os próprios conselhos no sentido de políticas voltadas para que a gente possa ter diversas gerações juntas trabalhando. Porque a gente tem muito para produzir e eu acho que a economia prateada, ô Márcio, está bem ligada nisso. E é um dos desdobramentos desse curso, a gente montar que as pessoas saiam com essa variável do ISG, porque o S da economia prateada, do sênior, ele está sendo esquecido nessas políticas que eu tenho visto. A gente vai construir uma aqui dentro do nosso curso e a gente vai criar, Márcio, esse diferencial competitivo para os nossos alunos. É isso aí. Como vocês estão vendo, vamos ter a participação brilhante do professor Fernando Posch, que estará conosco no MBA em Gestão Socioambiental, Sustentabilidade e ESG. Esperamos por vocês. Consulte o site da UniBH ou da BGC. Será uma boa oportunidade para alavancar sua carreira. Até lá, contamos com a participação de vocês. Um abraço.